Senhoras e senhores, vídeo 71 do canal Avançando e Progredindo. Hoje, primeira coisa, pedindo likes e inscrições para vocês, por favor, me ajudem a crescer o canal. Não custa nada para ninguém, então, por favor, deixem o like, deixem a inscrição, compartilhem, vamos me ajudar a chegar a 1000 inscritos o quanto antes, se possível. Tá devagar, eu tô na humildade, mas vamos lá. E aqui embaixo eu vou deixar um outro canal que eu criei dentro dessa mesma ideia pedagógica, porém vou estar sempre apresentando um ou outro jogo antigo, da época do Super Nintendo, lá do início dos anos 90, para vocês verem alguma coisa, interagirem, enquanto eu vou estar sempre conversando algum tema específico durante o vídeo, para apresentar um pouco o jogo e fazer algum comentário sobre algum tema, às vezes mais aleatório, às vezes mais de opinião, às vezes com uma pegada mais pedagógica, tá? Então eu vou deixar aqui embaixo o canal Prof que Joga, @Prof que Joga, né, aqui no YouTube, mas eu vou deixar aqui embaixo, beleza? Aqui continuamos então com a nossa leitura da Bíblia, partindo agora para Êxodo capítulo 31. Depois disse o Senhor a Moisés: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Iri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício, para inventar obras artísticas, e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e em lavramento de pedras para engastar, e em entalhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo ofício. E eis que eu tenho designado com ele a Aioliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos os homens hábeis, para fazerem tudo o que hei ordenado. A saber, a tenda da revelação, a arca do testemunho, o propiciatório que estará sobre ela, e todos os móveis da tenda, a mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, as vestes finamente tecidas, as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as de seus filhos para administrar o sacerdócio, o óleo da unção e o incenso aromático para o lugar santo. Eles farão conforme tudo que te hei mandado. Disse mais o Senhor a Moisés: Falarás também aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós pelas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente será morto, porque qualquer que nele fizer algum trabalho, com aquela alma será exterminada do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente será morto. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações como pacto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será ele um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao 7º dia descansou, e achou refrigério, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então aqui, Êxodo 31, por mais seja curto, traz alguns pontos importantes. Deus designando para Moisés quem seriam os artesãos, os criadores, os construtores de todos esses entornos e elementos que fazem parte do santuário. Deus novamente enfatizando que o sábado não deve ter nenhum tipo de trabalho, deve ser guardado e utilizado para louvor ao nome dele, por gerações perpétuas aos filhos e descendentes de Israel. E por fim, entregando para Moisés as tábuas com testemunho, provavelmente de forma mais clara, os 10 mandamentos em forma de tábuas de pedra, escritas segundo a passagem pelo próprio Senhor, certo? Então, avancemos para Êxodo capítulo 32. Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão lhes disse: Tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazemos. Então todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, os trouxe a Arão. Ele os recebeu de suas mãos, e com um buril deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles exclamaram: Eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante do bezerro e, fazendo uma proclamação, disse: Amanhã haverá festa ao Senhor.
No dia seguinte, levantaram-se cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se para folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir da terra do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhe ordenei. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e adoraram-no, e lhe ofereceram sacrifícios, e disseram: Eis aqui, ó Israel, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho observado este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os consuma. Eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acende tua ira contra o povo que tiraste do Egito com grande força e com forte mão? Por que hão de falar para os egípcios, dizendo: para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los na face da terra? Torna-te da tua ardente ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste e lhe disseste: Multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu. E lhes darei toda esta terra de que tenho falado, e eles a possuirão por herança para sempre. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo, e virou-se a Moisés e desceu do monte, com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ora, ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: Alarido da guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: Não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas é a voz dos que cantam que eu ouço. Chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe a ira, e ele arremessou das mãos as tábuas e as despedaçou ao pé do monte. Então tomou o bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo, e moendo-os até que se tornou pó em pó, o espargiu sobre a água e deu-o a beber aos filhos de Israel. E perguntou Moisés a Arão: Que te fez este povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Ao que respondeu Arão: Não se acenda a ira do meu senhor. Tu conheces o povo, como ele é inclinado ao mal. Pois eles me disseram: Faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: Quem tem ouro, arranque-o. Assim moderam. E eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Quando, pois, Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Arão havia desenfreado para o escárnio entre os seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem está ao lado do Senhor, vem a mim. Aos que se ajuntaram a ele, todos os filhos de Levi. Então ele lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Cada um põe a sua espada sobre a coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia cerca de 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: Consagrai-vos hoje ao Senhor, porque cada um será contra o seu filho, e contra o seu irmão, para que o Senhor vos conceda hoje uma bênção. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: Vós tendes cometido grande pecado. Agora, porém, soberei ao Senhor, porventura farei expiação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: este povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Agora, pois, perdoa o povo, perdoa o seu pecado, ou se não, risca-me do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que tiver pecado contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para o lugar que te hei dito. Eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, sobre eles visitarei o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, por ter feito o bezerro que Arão formara. Então, aqui algumas situações importantes. O povo questionando mais uma vez a existência de Deus e o sumiço de Moisés, né? Deus querendo fazer mal, querendo fazer com que o povo pagasse por essa oferenda, por essa criação de um novo Deus, e Moisés fazendo ele mudar de ideia. Novamente Deus querendo fazer com que o povo caísse em maldição, né? Bem interessante que não é incomum que isso aconteça aqui nas passagens da Bíblia, né? Sempre Deus tendo a ira e querendo fazer com que o povo pague com aquilo, e alguém sempre achando uma alternativa, e Deus voltando atrás e não caindo na tentação de fazer o povo pagar. Bem interessante.
E aí Moisés conseguindo, né, fazer com que alguns entendam o lado, que alguns voltem atrás e se arrependam, e uma situação que é bem comum aqui, aqueles que não vieram para o lado de Deus acabaram pagando com a própria vida, tirada por aqueles que eram crentes e louvavam e tementes a Deus. Vamos então para o último capítulo de hoje, Êxodo 33. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: é a tua descendência a darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, para uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de cerviz dura, para que não te consuma eu no caminho. E quando o povo ouviu esta má notícia, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Pois o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel: és um povo de dura cerviz. Se por um só momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Portanto, agora despe os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial, bem longe do arraial, e chamou-lhe a tenda de revelação. E todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da revelação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía à tenda, levantava-se todo o povo e ficava em pé cada um à porta da sua tenda, e olhava a Moisés pelas costas até entrar ele na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Assim via todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo, levantando-se, adorava, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial. Mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. Disseste também: conheço-te por teu nome, e achaste graças aos meus olhos. Se eu, pois, tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: eu mesmo irei contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado, graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Ao que disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graças aos meus olhos, te conheço pelo teu nome. Moisés ainda disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome Jeová. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum não pode ver a minha face, e viverei. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui, sobre a penha, te porás, e quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, porém a minha face não se verá. Então aqui uma série de questionamentos, principalmente de Moisés, vendo que o mundo e as pessoas estão questionando e provavelmente não sabem para qual lugar vão, não sabem da segurança, não sabem qual será o auxílio de Deus, e Deus colocando e mostrando o quão Moisés é importante, e ele terá um lugar garantido, né, ao lado de Deus no passar dos tempos, né? Então, essa é a nossa leitura, sem entrar muito em detalhes, porque não é o meu interesse aqui, mas se alguém quiser fazer um complemento, por favor, pode trazer aqui para nós. Agradeço para quem tenha ficado até aqui, peço novamente likes e inscrições, e que vocês me sigam, quem gosta de jogos, né, uma alternativa, jogos com uma pegada pedagógica, com sempre um tema debatido. Prof que Joga é o meu novo canal, certo? Trabalharei nos dois constantemente. Agradeço então mais uma vez e até o vídeo de amanhã. Valeu!